Salve família! O México acaba de passar por um abalo sísmico. No dia 22 de fevereiro de 2026, a confirmação que o mundo esperava finalmente chegou. O império mais poderoso do continente está sem cabeça, e o trono de El Mencho agora está vago. Quem terá a audácia de assumir o comando? O estrategista das rotas sintéticas, o braço bélico dos blindados, ou a linhagem de familiar que se recusa a cair? O que acontece agora vai mudar o mapa do submundo global para sempre. Mas antes, deixe seu like, se inscreva para não perder os lançamentos e se você quer acesso a conteúdos exclusivos de inteligência, torne-se membro do canal. O Império está em chamas e a sucessão começou. Bora pro vídeo. A captura ocorreu nas primeiras horas da madrugada nas montanhas de Jalisco, uma região que funcionava como o santuário pessoal de Oséguera Cervantes. Segundo fontes militares citadas pelo jornal Reforma, a Operação Sombra de Jalisco envolveu mais de 300 elementos de elite da Marinha e da Guarda Nacional, utilizando drones de reconhecimento térmico para localizar o acampamento móvel do líder. Diferente de capturas anteriores, não houve rendição. O Círculo de Segurança de Mencho, o temido braço armado de elite, utilizou armamento pesado, incluindo metralhadoras calibre .50 e drones carregados com explosivos C4. Fontes hospitalares e o comunicado oficial da Secretaria de Defesa Nacional confirmam que El Mencho foi atingido por estilhaços de um ataque de precisão lançado de um helicóptero. Sua saúde, já debilitada por uma insuficiência renal crônica, não resistiu ao transporte aéreo. Assim que a notícia da queda de Mencho se espalhou por frequências de rádio clandestinas, o cartel Jalisco Nova Geração ativou o protocolo de narcobloqueios. Em Guadalajara, Zapopan e Tlaquepaque, o cenário foi de guerra. Ônibus incendiados cruzando as principais avenidas e estabelecimentos comerciais fechados sob ameaça. A imprensa mexicana, como o Infobae México, descreve o clima como uma calmaria antes da tempestade, onde a população aguarda para ver se a estrutura do cartel se manterá unida ou se fragmentará em dezenas de grupos locais. Com a queda do chefão confirmada, o cartel Jalisco Nova Geração deixa de ser uma monarquia absoluta para se tornar um território em disputa. Analistas de segurança do CIDE, Centro de Investigação e Docência Econômicas, apontam que, sem a figura mítica e unificadora de El Mencho, o cartel enfrenta o efeito Hidra. Para cada cabeça cortada, 3 novas podem surgir, lutando entre si pela supremacia. Audias Flores Silva não ascendeu ao topo por nepotismo, mas por uma eficiência implacável. Como ex-chefe da guarda pessoal de El Mencho, ele aprendeu os segredos da sobrevivência do patriarca. El Jardineiro transformou o estado de Nayarit em seu feudo pessoal. De lá, ele coordena a expansão para Zacatecas e Guerreiro, zonas de guerra onde o cartel Jalisco Nova Geração disputa cada palmo de terra contra o cartel de Sinaloa e grupos locais como Los Tlacos. Segundo relatórios recentes da DEA e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que oferece uma recompensa de $5 milhões por sua captura, Flores Silva é o arquiteto por trás da transição do cartel para os entorpecentes sintéticos. Ele não apenas supervisiona a produção em laboratórios clandestinos, mas controla os corredores de transporte que levam o fentanil do México diretamente para as ruas de Chicago e Atlanta. Enquanto outros líderes se perdem em ostentação nas redes sociais, El Jardineiro é descrito por jornais mexicanos como um gestor de logística de guerra.
Ele é acreditado por profissionalizar as células do cartel Jalisco Nova Geração, implementando táticas de infantaria e o uso de tecnologia militar. Sob seu comando, o cartel passou a utilizar drones de ataque de forma coordenada, transformando conflitos regionais em combates de alta intensidade. No vácuo deixado pela queda de El Mencho em 2026, Flores Silva surge como o único nome capaz de manter a lealdade dos chefes regionais. Sua autoridade vem do fato de ele ser um homem do terreno, que conhece as rotas e os rostos de quem opera nas fronteiras. Apesar de sua competência, a ascensão de El Jardineiro não é garantida. Como um não pertencente ao clã Oseguera Valência, ele enfrenta a desconfiança dos remanescentes da família original. Fontes de inteligência sugerem que uma ala do cartel ainda prefere um sucessor de sangue, temendo que Flores Silva transforme a organização em algo totalmente novo, descartando a velha guarda. Se o cartel Jalisco Nova Geração sobreviver como uma unidade nacional em 2026, será sob o punho de Aldias Flores. Ele é o único com a combinação de inteligência logística e ferocidade tática necessária para conter a fragmentação. Ricardo Ruiz Velasco, conhecido como LRR ou El Tripa, representa a ala mais radical e visível do cartel Jalisco Nova Geração. Ele é o comandante do Grupo Elite, uma unidade paramilitar que ganhou notoriedade mundial através de vídeos de propaganda que exibem colunas de veículos blindados artesanais, fuzis de assalto banhados a ouro e táticas de guerrilha urbana. LRR exerce um controle férreo sobre a região estratégica de Guanajuato e partes de Jalisco. Sua especialidade é a contenção de rivais, como o cartel de Santa Rosa de Lima, e a manutenção do domínio territorial através do terror psicológico. Diferente da descrição de El Jardineiro, Ruiz Velasco utiliza a imagem para recrutar e intimidar. Seus vídeos não são apenas demonstrações de força, mas ferramentas de recrutamento que atraem jovens para as fileiras do cartel sob a promessa de poder e impunidade. A grande tensão em 2026 reside na incompatibilidade entre a hierarquia militar e a lealdade pessoal. Especialistas de segurança ouvidos pelo Milênio apontam que LRR possui uma lealdade quase religiosa, a figura de El Mencho, mas vê El Jardineiro como um rival de negócios, não como um soberano. Se El Jardineiro tentar centralizar o comando financeiro e logístico, LRR detém o poder de fogo necessário para declarar a independência de suas plazas. Isso fragmentaria o cartel Jalisco Nova Geração em facções em guerra, repetindo o que aconteceu com os Zetas anos atrás. Sem o patriarca para mediar as disputas territoriais, cada líder de plaza, sob o comando de Ruiz Velasco, pode se sentir no direito de buscar sua própria soberania, transformando o coração do México em uma colcha de retalhos de conflitos locais. Se a sucessão não for diplomática, os estados de Jalisco e Guanajuato, motores econômicos do México, correm o risco de colapso total. A disputa por cada quilômetro de rodovia não é apenas por território, mas por rotas de escoamento. O bloqueio de estradas e a queima de veículos, marcas registradas de LRR, podem se tornar a norma diária. O governo mexicano, ciente de que a fragmentação do cartel Jalisco Nova Geração pode ser mais violenta do que sua unificação, observa com cautela. Uma guerra civil interna dentro do cartel significaria um aumento sem precedentes no número de homicídios e desaparecimentos forçados nessas regiões. Ricardo Ruiz não é um negociador, ele é um executor. No vácuo deixado por Mencho, sua resposta natural será o uso da força bruta para garantir que sua influência não seja diminuída por novos arranjos de poder. O cartel Jalisco Nova Geração nunca foi apenas uma organização de pistoleiros. Ele é uma corporação transnacional. O braço econômico é gerido pela família de Rosalinda González Valência, esposa de Mencho. Conhecidos como Los Cuines, eles são descritos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como um dos grupos de lavagem de dinheiro mais ricos do mundo. Com Mencho morto, o contrato de sangue entre os generais do cartel, como El Jardineiro, e os financiadores, os Valência, está sob pressão. Sem a figura de autoridade de El Mencho, Los Cuinis podem decidir proteger seus ativos bilionários
e se distanciar da violência direta, cortando o financiamento das operações militares de LRR e outros comandantes de Plaza. Presa e sob constante escrutínio judicial, a matriarca ainda exerce influência de dentro da prisão, mas a sucessão pode ver o surgimento de novas figuras dentro do clã Valência, que busquem uma gestão mais empresarial e menos bélica do contrabando. Enquanto o cartel Jalisco Nova Geração lida com suas dores internas, seus rivais históricos não perdem tempo. O cartel de Sinaloa, sob o comando ambicioso de Maíto Flaco, já iniciou movimentos táticos para retomar territórios perdidos. Relatórios do milênio indicam incursões sinaloenses em Zacatecas e Michoacán, estados que servem como cinturões de produção de entorpecentes sintéticos. A estratégia de Sinaloa é o cerco por exaustão. Aproveitar o caos sucessório em Jalisco para cooptar comandantes de nível médio insatisfeitos com a nova liderança. A disputa pelos portos de entrada nos Estados Unidos, como Tijuana e Cidade Juárez, deve intensificar-se. O enfraquecimento da marca Cartel Jalisco Nova Geração encoraja grupos menores, como os remanescentes do Cartel do Golfo, a desafiar a hegemonia de Jalisco no leste mexicano. Este foi um grande triunfo para o governo de Claudia Sheinbaum, que conseguiu fazer o que nenhum outro governo fez. A resposta do cartel à queda de seu fundador não foi a fuga, mas a retaliação direta contra as instituições do Estado. Ataques coordenados com drones explosivos e emboscadas em rodovias federais resultaram em dezenas de quedas na Guarda Nacional. Jornais como El Universal classificam essas ações como narcoterrorismo, um termo que o governo tenta evitar, mas que a realidade das ruas impõe. Com o aumento da violência, a pressão por uma intervenção mais agressiva ganha força, colocando a soberania mexicana em um equilíbrio delicado. O que estamos vendo em 2026 não é apenas uma mudança de liderança, mas uma reconfiguração do mapa criminal da América do Norte. Se o Estado não ocupar o vácuo de poder em Jalisco agora, Sinaloa ou uma nova federação de mini-cartéis o fará com violência ainda maior. A queda de El Mencho não é o fim da violência, mas o início de uma nova e perigosa fase. A história do contrabando mexicano nos ensina que quando um gigante cai, o solo treme por anos. Em 2026, o cartel Jalisco Nova Geração não luta apenas contra o Estado ou contra o cartel de Sinaloa. Ele luta contra si mesmo. O destino de Jalisco está agora nas mãos de homens como El Jardineiro e seu pragmatismo militar, ou de LRR e sua fome por confrontos. Enquanto o clã dos Cuinis tenta proteger os bilhões de dólares lavados em empresas de fachada, o povo mexicano permanece no fogo cruzado de uma sucessão que ninguém pode prever onde terminará. A queda de El Mencho encerra um capítulo, mas a estrutura que ele construiu, tecnológica, transnacional e feroz, sobrevive. A serpente mudou de pele, e o que surgirá dela poderá ser ainda mais letal. Salve família! O cenário de 2026 é de fragmentação ou unificação. Na sua opinião, quem tem mais força para assumir o controle total do império? Deixe sua análise nos comentários abaixo. Queremos saber a sua visão sobre o futuro da segurança no México. Se este conteúdo foi informativo para você, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder as próximas atualizações desta cobertura especial sobre a queda do cartel Jalisco Nova Geração. E se você quer apoiar o jornalismo independente e ter acesso a documentos exclusivos, mapas de conflito detalhados e bastidores das nossas investigações, considere se tornar membro do canal. Seu apoio é o que nos permite ir fundo nessas histórias. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar.
Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!